compartilhar tudo da minha vida nos stories. Eu não compartilhei que eu estava grávida nas redes sociais e hoje eu tô aqui pra te contar o motivo. Eu tô falando bem baixinho porque o bebê tá dormindo no quarto do lado e esse é o primeiro vídeo que eu gravo desde que ele nasceu, então eu não sei como vai ser essa nova rotina ainda. Selecionei 5 motivos pelos quais eu não quis mostrar e compartilhar que estava grávida na internet. E vocês vão entender direitinho como que aconteceu tudo isso. E melhor, vão começar a refletir sobre o que vocês postam ou não nas redes sociais. Se vocês precisam realmente compartilhar tudo. Para começar, 13 dias depois do bebê ter nascido, eu postei esse vídeo aqui nas redes sociais. Tenho que compartilhar tudo da minha vida nos stories? Não. Quem desconfiou que eu tava grávida esse tempo todo? Conta aqui pra mim. Nesse vídeo, eu mostro o quê? Faço um questionamento que é um dos mais frequentes para quem cria conteúdo na internet, que é: será que eu devo compartilhar detalhes da minha vida com a minha audiência ou não? E mostro que, poxa, eu fiquei o período de gravidez inteiro ali, criando conteúdo, e as pessoas não desconfiavam que eu estava grávida. Então, eu só mostrava ali os conteúdos daqui pra cima, igual eu tô gravando aqui agora, mas daqui pra baixo eu tava com uma barriga enorme. Depois que eu reparei que meu cabelo tava super bagunçado, tinha colocado o bebê pra dormir, e assim, pleníssima. Mas vamos continuar. O primeiro motivo pelo qual eu não compartilhei que eu tava grávida foi que no período que eu descobri que eu estava grávida foi um período em que eu estava, vamos dizer assim, de algum mês sabático da internet. Eu fiquei uns 6 meses sem criar conteúdo e durante esse período eu descobri que estava grávida. Não foi um objetivo, vou parar de criar conteúdo e engravidar. Não foi nessa ordem, mas foi assim que aconteceu. Então, enquanto eu tava no período que eu decidi parar de criar conteúdo, publiquei um vídeo explicando que seria um novo capítulo e tudo, e parei de publicar nas redes sociais. Alguns meses depois eu descobri que estava grávida. E eu já não estava postando nas redes sociais, então eu resolvi continuar nesse meu momento low profile e não compartilhar desse detalhe, não voltar com essa notícia. E vem pro segundo motivo de eu não ter voltado com essa notícia. O segundo ponto é porque essa mudança de chave, né, esse vídeo que eu publiquei falando que eu ia mudar de nicho, era justamente porque eu tava saindo do nicho de intercâmbio e estudo de idiomas. E se eu voltasse ali falando de que estava grávida e tudo, todo o meu conteúdo ia se voltar para aquele novo tema que eu não sabia quanto tempo ia durar também. Então, eu decidi não compartilhar porque eu ainda não estava certa se esse seria o novo nicho que eu entraria ou não, como que seria essa retomada, sabe? Então, quando eu decidi voltar com a criação de conteúdo, eu já não tava compartilhando com ninguém. Pra você ter uma ideia, a gente não espalhou tanto assim nem pra todos os nossos amigos. Muitos amigos descobriram que eu tava grávida, que eu tive bebê, naquele vídeo que eu publiquei nas redes sociais. Então, nem todo mundo sabia realmente que eu tava grávida, mas família e amigos muito próximos. Então, realmente, eu não queria vazar tanto essa informação, eu queria curtir mais esse momento ali e não queria fazer com que essa questão da maternidade, que é um nicho muito interessante, pra falar a verdade, é muito amplo. Depois que eu entrei e comecei a pesquisar sobre, é gigantesco, mas eu não queria entrar de cabeça em um novo nicho sem saber quanto tempo ia durar, se eu ia realmente gostar dele, e principalmente porque, gente, eu nunca tive filho, como que eu entro em um novo nicho dessa forma? Então, eu resolvi não voltar pra esse nicho e me encontrar, buscar um nicho que fazia mais sentido pra mim, que realmente foi de criação de conteúdo e marketing. O terceiro motivo é que, como eu crio conteúdo há 14 anos na internet, muitas fases da minha vida estão documentadas, sabe? Ou pelo menos estavam, porque meu blog não tá mais no ar, ele tá fora do ar. Então, muitas das coisas que eu vivi estão documentadas, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, como estavam no meu blog. E eu nunca tive algo que eu não compartilhava 100% com as pessoas, sabe? Já teve momentos ali de transição de vida e tal, que eu omitia algumas coisas porque eu não queria compartilhar, mas que acabava surgindo um assunto e eu compartilhava nas redes sociais. Só que essa era uma questão que eu falei assim, poxa, eu quero viver esse momento, eu quero ter algo que as pessoas não saibam sobre mim. Eu quero ter algo que é só meu, sabe? E aí foi essa questão da gravidez, até porque é bom é saudável, né? As pessoas não saberem tudo sobre você ter ali algo que é só seu, que você não precisa compartilhar com as pessoas, até porque esse foi mais um motivo. Porque quando você compartilha demais com as outras pessoas, é como se você tirasse um pedaço daquilo seu, né? De viver aquilo.
Isso a gente imagina em tudo, né? Por exemplo, se você vai sair com seus amigos e aí chega a comida e você prefere tirar a foto da comida primeiro antes de comer a comida, até você tá doando parte daquele tempo para uma outra pessoa que você deveria estar aproveitando. Isso é algo que eu sempre tenho que me policiar, eu já melhorei muito nessa questão, mas assim, minha vida antes era muito compartilhada, a ponto de eu encontrar com os amigos, ia falar que eu comprei tal coisa ou que eu fiz tal coisa e todo mundo já sabia porque eles me acompanhavam nas redes sociais e aquilo. Sabe quando você não... E aí, não tem algo novo pra eu contar para as pessoas porque elas já sabem tudo, porque minha vida é um livro aberto? Deveria realmente ser, sabe? Então tinha toda essa questão, assim, que atrapalhava tanto a mim como também o meu marido. Porque às vezes alguns detalhes que eu contava e compartilhava eram coisas dele também, pessoais dele, que às vezes ele nem queria compartilhar sobre aquilo. E eu tava abrindo ali pra todo mundo saber o que acontecia na nossa vida. E será que precisa mesmo? E o quinto motivo é um motivo muito importante, assim. Eu sei que quando a gente fala de gravidez, as pessoas normalmente contam pra todo mundo depois dos 3 meses. E a gente fez isso. Ninguém da nossa família, a não ser um primo do Daniel, sabia que eu estava grávida, né? Que a gente estava grávido ali. Então ninguém sabia, a gente ficou 3 meses ali, a gente descobriu e só foi contar no Natal, então foi um presente de Natal pra família. Não, a gente, diferente do que vocês imaginam, a barriga não aparece. A minha barriga realmente só apareceu barriga de grávida com 6 meses, então assim, você vive uma vida normal, porque não parece que você está grávida, sabe? Só você realmente sabe que você tá grávida. Pelo menos pro peso que eu tinha e pro tanto que minha barriga estava evoluindo, não parecia que eu estava grávida. Ela realmente aumentou mais dos 6 meses em diante. E aí a gente compartilhou com todo mundo. E esse período dos 3 meses que a gente não contou não foi tão angustiante assim. Foi algo que a gente levou numa boa, de não compartilhar. Principalmente porque esses 3 meses eles são muito sensíveis. Então, pode ser que o bebê não vingue, né? Que aconteça alguma coisa. A gente não sabe, era a minha primeira gestação, então eu não sei como que meu corpo ia lidar com tudo aquilo. E quando você compartilha na internet, antes dos 3 meses, eu já acho um pouco problemático, assim. Porque você não sabe se aquilo ali vai pra frente, vai vingar realmente, sabe? Então, e você abre pra todo mundo, né? Então pode vir comentário positivo, pode vir comentário negativo, então, né, a gente não sabe o que esperar. E depois que a gente contou pra família, a gente ficou com essa questão, será que a gente vai compartilhar mesmo pras outras pessoas, né? Eu crio conteúdo e tal, como que eu vou fazer pra voltar? Eu lembro que eu voltei a criar conteúdo no meu aniversário, 27 de janeiro, que foi quando eu postei a foto da flor que eu ganhei do meu marido no meu aniversário. E eu fiquei muito tempo sem postar. E a partir desse dia eu não compartilhei que eu estava grávida. E eu ficava questionando isso com meu marido e a gente via algumas trends engraçadíssimas na internet de gente que morava em outro país, sabe? E acabava que não via muito a família. E a família ia visitar e aí eles apresentavam o bebê. Ficou a gravidez inteira ali sem compartilhar com ninguém que estava grávida. E a gente achava aquilo sensacional. E a gente falou, olha, vamos continuar nessa vibe, vamos continuar não compartilhando que você tá grávida, né? Continua ali. Eu lembro até que eu cheguei a publicar alguns vídeos fazendo exercício físico e já tava aparecendo um pouco a barriga. Tanto que teve um seguidor meu que mandou mensagem falando assim, ó, sei não, essa barriguinha aí é barriga de grávida. E aí eu já falei, nossa, vou apagar. Tinha tipo, sei lá, poucos minutos que eu tinha postado story. E aí eu apaguei e a partir desse dia eu não postei mais nada de exercício meu fazendo, porque a barriga ia só aumentando. Meu personal postava, mas assim, são núcleos de seguidores totalmente diferentes, então não afetava tanto a galera que me seguia, me acompanhava e não sabia que eu tava grávida. Então a partir disso a gente decidiu, olha, beleza, então não vamos compartilhar. Eu só fui compartilhar depois, mesmo com 13 dias que o Léo tinha nascido. E foi algo mais... eu não sei explicar, assim... acho que eu quero falar sobre isso de alguma forma. Eu lembro que eu fiz mentoria com a Laís e com o Otacílio. Eu vou até fazer de novo mentoria agora com eles, só que em grupo. E aí ela me perguntou, Ana, como assim? Você tá com a barriga enorme, né? Ninguém sabe que você tá grávida. Como você vai fazer pra contar isso? Do nada você vai aparecer com um filho? Como assim? Como que vai ser? E aí eu falava com ela, olha, eu acho que eu vou fazer dessa forma, que foi o vídeo que eu fiz, né? E ela falou assim, sensacional, isso aí, legal. Então você tem uma saída juntando ainda com o seu nicho, que é marketing. E eu falei assim, sim, tenho e tal. E foi o que eu fiz. E aí a gente entra agora na questão do marketing.
Eu acho que vocês deviam estar curiosos para saber o porquê que eu não compartilhei, então esses são os meus 5 motivos. E agora eu queria compartilhar com vocês a questão de realmente, será que vale a pena compartilhar tudo da sua vida nas redes sociais? Depois de ter vivido esses dois extremos, né, vamos dizer que eu já tive um momento em que eu compartilhava tudo, já tive um momento em que eu tava off totalmente, zero, sumida das redes sociais, e eu já tive esse momento, que foi o que eu vivi agora, que é o de estar grávida, por exemplo, e não compartilhar isso, que é algo que muda totalmente seu corpo, né? Tive sorte que meu rosto não ficou tão diferente, não ficou tão inchado, senão acho que talvez as pessoas teriam percebido mais. Mas o que eu tenho a te dizer? Primeiro, dependendo do seu nicho, você não precisa compartilhar tudo da sua vida. Então, por exemplo, eu nunca compartilhei, na verdade, nas redes sociais, sei lá, que eu não tava bem com ciclano ou beltrano, que eu tava chateada com X e Y, que meu relacionamento tava X e Y. Eu nunca cheguei a detalhes dessa forma. Era sempre algo que me envolvia de algum jeito. Então, algo que eu comprei, algo que eu vivi, algo que eu aprendi nesse sentido. Só que você não precisa falar de exatamente tudo que você vive, que você aprende, né? Você pode muito bem apenas vincular questões que são voltadas ao seu nicho. Então, por exemplo, quando eu tava falando sobre intercâmbio, a minha rotina que eu apresentava, que eu mostrava, eram de coisas que estavam vinculadas a realmente fazer intercâmbio. Então, por exemplo, eu mostrava minha rotina de estudo, mostrava ali o que eu fazia, as séries que eu assistia em inglês e tudo. Então, era muito voltada para essa rotina. Quando eu comecei a trazer outras questões, foi bem em um período de transição, em que eu já estava querendo realmente sair, desvincular mais do intercâmbio e trazer um pouco de mim para me conectar com as pessoas. Então, o que eu trouxe foi a minha rotina. Então, o que eu comia, a hora que eu acordava, o que eu fazia para me exercitar. Comprei uma bike, minha comida era X e Y. E isso de rotina acaba conectando com as pessoas. Então, foi essa decisão que eu tomei, sabe? De apresentar essa minha rotina mais saudável. E, em contrapartida, também mostrar um pouco da minha rotina estudando idiomas e tudo, e o meu desenvolvimento nisso. Foi algo que eu decidi, por quê? Porque acaba que não adianta você ter simplesmente o seu nicho e focar 100% nele. Muitas vezes, a sua rotina, como você é como pessoa, influencia as pessoas quererem te acompanhar ou não. Então, se você tem uma parte da sua vida que é interessante para além do seu nicho, é legal de você apresentar, porque isso se conecta com as outras pessoas, sabe? Então, quando eu trouxe essa questão da rotina mais saudável, dessa organização da rotina, favoreceu para que outras pessoas também se identificassem ou se inspirassem em mim. E essa organização da rotina, esse modo que eu tinha de mostrar realmente outro ponto para além do intercâmbio, era algo que fazia com que as pessoas continuassem comigo, mesmo eu parando de falar de intercâmbio. E foi justamente o que eu senti. Muitas pessoas que me acompanhavam por causa do intercâmbio continuaram me acompanhando mesmo depois de mudar de nicho. Tem muito vídeo rolando na internet sobre o nicho ser você. E por que as pessoas falam sobre essa questão do nicho ser você? Porque, beleza, você pode ter um nicho muito específico para falar, mas se você não tiver a sua bagagem para apresentar junto com aquele nicho, é como se você fosse só mais um. Então, por isso que é realmente entender como você quer agir ali, quem que você será nas redes sociais. E isso eu não tô falando pra você montar um personagem, nada disso, mas é o recorte da vida que você quer expor nessa rede social. E a partir disso criar essa narrativa que vai te diferenciar, sabe? Que vai fazer com que você seja o único ali e que as pessoas se lembrem de você por causa daquele conteúdo que você cria. Então vai muito além, assim. Alguém que faz muito bem isso agora é uma criadora de conteúdo que faz o Vapo, sabe? Ela é engraçadíssima. Eu acompanho ela muito nos Reels, que são os Reels que ela faz desse personagem. Mas se você acompanhar ela nos Stories, é ela, sabe? Então a rotina dela, fazendo corrida, a rotina dela gravando os conteúdos. Então acaba que é como se fosse um backstage da vida dela. Então é legal saber que, poxa, vai ter a personagem que eu gosto muito, que eu vou acompanhar nos Reels, mas ela mesma existe ali. Então ela deixou uma parte dela, sem ser um personagem, uma parte dela, nunca saberemos se não é um personagem, né? Mas uma parte dela ali que compartilha a rotina de casamento, coisas do tipo, nos stories. Então é realmente saber até que ponto, saber o limite de como que você quer ou não compartilhar a sua vida nas redes sociais. Esse vídeo foi assim, eu parada aqui numa parede, enquanto ainda tem a luz do sol, aproveitando que o bebê tá dormindo, para gravar.
mas foi um teste. Me conta aqui nos comentários se você gosta desse tema, porque eu acho que gerou muita curiosidade de vocês em saber por que eu decidi fazer tudo isso e dessa forma, e também trouxe um insight aí pra você pensar a respeito da sua forma de criar conteúdo, que eu acho que é o mais importante, né? Não só eu falar do que eu passei e por que eu decidi fazer isso, mas trazer um ensinamento pra você, de você refletir mesmo, porque às vezes a gente não para pra pensar, né? A gente só vai vivendo, só vai postando, só vai compartilhando, mas não reflete de, será que eu preciso realmente fazer isso? Será que eu preciso compartilhar esse detalhe pra me conectar com as pessoas de verdade? Ou o que eu realmente preciso pra me conectar com elas? Essa reflexão é muito importante e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!